1000 pacientes vão ser testados com a chamada pílula do câncer em hospitais de São Paulo. Mas uma polêmica ainda gira em torno do assunto. Liberar ou esperar o término das pesquisas? Eu descobri a fósforo pela internet, foi uma explosão que deu, todo mundo comentando sobre a fósforo. Aí eu também pensei, tô sofrendo tanto com a químio, porque eu não posso ter uma chance também com a fósforo. O drama de Joel é parecido com o de milhares de pessoas no Brasil. Na esperança pela cura de um câncer, o açougueiro parou com a quimioterapia para tentar salvar a vida através de um tratamento alternativo, a tão comentada pílula do câncer. A fosfoetanolamina sintética imita uma substância presente no organismo e altera as características das células cancerosas, denunciando sua presença ao sistema imunológico, que passa a atacá-las. A promessa de cura, sem o sofrimento da químio, leva esperança aos portadores da doença. Mas no caso de Joel, que já estava com a imunidade muito baixa quando passou a consumir a substância, não produziu o efeito esperado. Tirou um pouco da dor, sim, não vou negar. Mas infelizmente foi numa época que já estava avançando já, pelo fato de eu estar com a imunidade baixa já. Joel precisa fazer transfusão de sangue. Vai continuar com a quimioterapia, mas não vai deixar de tomar a fósforo. No caso dele, ele já está com baixa resistência, não adianta ele parar a quimio e continuar com a fósforo, porque não vai resolver do mesmo jeito. Então eu estou dando, porque eles falou também que é tipo um suprimento, né? Então, vamos arriscar. Mas outras centenas de pessoas tiveram resultados satisfatórios no tratamento de tumores. É o caso de Wilson. Tomei mesmo, com bastante fé, né? Primeiro lugar, Deus. E tô aí, graças a Deus, gozando de perfeita saúde, tô indo muito bem. E é uma grande vitória, um grande avanço na história da medicina, né? Coordenados pelo professor Gilberto Cherice, os estudos com o composto começaram nos laboratórios da USP em São Carlos há 20 anos. A esperança de cura tomou conta do Brasil e a procura pela substância, que antes era distribuída abertamente pela USP, aumentou. Nós viemos aqui na esperança de conseguir pelo menos o remédio antes, né, de sair esse liminar para ele. Se for o caso de ter que entrar na justiça para conseguir eliminar o fornecimento da pílula, nós vamos entrar. É o caso desta senhora, mãe de Serli. A idosa sofre com o câncer no rosto que já atacou inclusive os ossos. A quimioterapia já não faz mais efeito e a filha dela entrou com uma ação para conseguir na justiça a fosfoetanolamina. E a fé nesse momento é fundamental. Aí a gente tem muita fé, acredita muito em Deus, reza, pede a Deus. De repente surge esse medicamento, é uma luz no fundo do túnel. A gente está, desesperadamente atrás desse medicamento. Até gostaria de fazer um apelo às autoridades que revessem isso aí o mais rápido possível, que a gente não tem condição de esperar. As discussões sobre a substância continuam polêmicas. De um lado, a Academia Brasileira de Ciências alerta para os riscos do consumo como um método para o tratamento da doença e recomenda que o produto não seja usado em seres humanos. Do outro lado, autoridades lutam pela agilidade no processo de aprovação do composto. De acordo com esta farmacêutica e professora da USP, a liberação da fósforo pela Anvisa ainda deve levar um tempo pela complexidade dos estudos. Os ensaios clínicos eles têm que ser totalmente controlados, têm que ser feitos dentro de regras bem determinadas mundialmente para que se verifique 2 pontos. Um que a gente chama de eficácia, é se realmente aquela substância faz o efeito desejado para o grupo de humanos que está sendo estudado. E também tem a outra fase que é extremamente importante, que é a determinação da segurança. Se os riscos apresentados por essa substância, certo, que pode ter eficácia, tem danos que podem ser piores do que os benefícios que o medicamento pode trazer. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou que deverão ser destinados 10 milhões de reais para as atividades ligadas à pesquisa da fosfoetanolamina em um período de 2 anos. O governador Geraldo Alckmin também vai estabelecer 3 frentes de atuação para a liberação em larga escala da substância para pacientes sem que eles precisem recorrer à justiça. Mas para isso, ele conta com a autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A Anvisa, baseado em lei federal, autorize o regime chamado compassivo. O que é o regime compassivo? É você poder
uma substância ser disponibilizada para que as pessoas possam utilizar antes da sua aprovação pela Anvisa. Isso pode, em caráter excepcional. A Secretaria de Saúde de São Paulo anunciou que hospitais do estado farão os testes para comprovar a eficácia da fosfoetanolamina com a participação de até 1.000 pacientes na pesquisa. Para o deputado Rafael Silva, que chegou a pedir a exoneração do secretário estadual da Saúde, David Wipp, por considerar uma omissão do governo a falta de estudo da substância, limitar a pesquisa a 1.000 pacientes é um absurdo. Ele não deve ter interesse, mas não é o interesse dele que tem que prevalecer, é o interesse das pessoas que precisam. Eu mandei denúncia para a ONU, para organizações internacionais, Organização Mundial da Saúde, para o Vaticano. Eu pedi a participação do Vaticano para sensibilizarmos o governador. E todo esse trabalho tem que ser feito. A Lei Federal 10.742 de 2003 diz no artigo 24 que estão isentos de registro os medicamentos novos, destinados exclusivamente a uso experimental sob controle médico. É nesta lei que o deputado e juízes de todo o Brasil se apoiam para pedir a liberação da substância para quem precisa. Segundo este pesquisador, o problema vai além da Anvisa, porque atinge a indústria farmacêutica. A Anvisa é só uma normatização. O que entrava é a indústria quer investir. A indústria segura, às vezes porque ela já tem medicamentos que ela quer disponibilizar no mercado, ou então segura porque não quer inovar mesmo. Este advogado de São Carlos explica que a aquisição da fosfoetanolamina só acontece através da justiça. O relator, em algumas situações, deixou contraditório e obscuro até. Então nós temos que entrar com esse embargo de declaração para posteriormente provocarmos até os recursos especiais e extraordinários. Enquanto a pesquisa não é concluída, existe o direito de escolha e há uma forte linha de pensamento que faz essa defesa. Você não pode dizer para uma pessoa não faça isso, certo? Rompendo o direito dela, mas por outro lado é importante que as pessoas tenham consciência daquilo que é importante à saúde dela, certo? Aquilo que lhe faz mal, aquilo que não faz mal, aquilo que lhe é recomendado. Pode ser até uma cápsula de repente de farinha de trigo. Você vai tomar na fé. Você entendeu? Você acreditando, você tomando, acreditando, eu acho que vai fazer efeito. E outra, se esse medicamento trouxer que seja 10% de alívio no sofrimento, já é válido. Renata Carvalho para o Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a região, formando opinião. Em Ribeirão Preto está o doutor